Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuamos na segunda carta aos Coríntios, hoje capítulo 3 inteiro. Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo, diante de Deus. Não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que iria muito superior. Pois se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão, o que permanece deve ser glorioso. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório. Mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Pois é o Senhor é Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós, todos, que com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do Senhor, que é Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa, parece uma leitura tão complicada, né? Letra, pedra, morte, Espírito. Cara, o que é isso? Bom, Paulo está respondendo àqueles que são judaizantes, também atuavam
Coríntios. Você vai se lembrar do livro dos Atos dos Apóstolos, você que leu, você que participou do Diário Espiritual desde essa época, ou antes vem trazendo. Se você ainda não chegou no livro dos Atos dos Apóstolos, quando chegar você vai lembrar disso que nós estamos falando. Havia um grupo de cristãos, ou mais de um, né, podemos dizer, que eram convertidos do judaísmo. Eles eram judeus e abraçaram a fé em Jesus Cristo. Mas eles não concordavam com a conversão dos pagãos. Até podiam aceitar a conversão dos pagãos, só que eles tinham que circuncidar-se. Tinham que abraçar a lei de Moisés primeiro, tinham que aprender as coisas da lei, seguir os preceitos, ser como um judeu. E aí sim poderia ser um bom cristão. Só que para Paulo é muito claro que isso não é necessário. É muito claro o rompimento de um Antigo Testamento para que se abraçasse um Novo Testamento. Para Paulo, isso é muito evidente, só que para aqueles homens não era. Tanto que por causa deles e de outros judeus, sobretudo aqueles judeus que, onde Paulo ia pregar, eles iam perseguindo de cidade em cidade, foram até Jerusalém atrás de Paulo. Por causa desses judeus, já não cristãos, né? Judeus mesmo, tão descontentes, tão raivosos, sobretudo porque Paulo pregava Jesus Cristo e ainda espalhava isso em todos os lugares do mundo, onde lá tinha sinagoga, Paulo entrava, pregava, um monte de gente se convertia e abraçava a fé. E esses judeus perseguiram Paulo até a morte. Bom, mas Paulo está falando aqui da comunidade de Coríntios e dizendo, olha, continuando aquela conversa do estudo passado, né? Em que Paulo dá graças a Deus, dizendo que eles são um bom odor de Cristo, né? Que para aqueles que creem são salvos, para aqueles que não creem se perdem. E com isso, ele volta a falar dessa questão. Será que a gente está se recomendando? Não. Paulo fala, a gente não precisa de recomendação. Vocês são a nossa carta de recomendação. Ou seja, a vida de vocês, o que se tornaram os coríntios, o que se tornou essa comunidade dos coríntios, isso é a carta de recomendação que nós temos. Porque ali se manifesta a verdadeira glória de Deus numa conversão. Veja, gente, o Paulo escrever isso aqui, depois de todas as surras que os coríntios levaram, porque apanharam um pouquinho, né? Muita correção precisou ser feita. E depois de tudo isso, Paulo falar isso. É por quê? Porque é verdadeiro, é sincero. É como um pai que ele está corrigindo e dando valor a essa comunidade que foi gerada ali naquele sofrimento todo, de muita perseguição, de divisões, de desvios da fé terríveis, de escândalos, de desordem na celebração. Gente, aconteceu de tudo aqui nesses coríntios. E Paulo fala, vocês são a nossa carta de recomendação. Por quê? Porque ali está o Espírito de Cristo. O Padre Jonas fala uma coisa assim na Canção Nova. A comunidade acontece, não é quando os erros e pecados eles acabam, mas quando a gente aprende a perdoar 70 vezes 7. Paulo, é como Paulo dizer isso. Essa comunidade renasceu. Por que é uma carta de Cristo? Porque eles estão aprendendo a ser cristão de verdade. Não é um problema, não é o pecado e o erro que vai fazer com que a gente deixe de ser. E aí, Paulo ultrapassa, porque nós não estamos na lei da pedra, que se fosse na lei da pedra, haveria o quê? Condenação. Não, você errou, você é um pecador público, você está perdido. Mas não, é a lei do Espírito. E Paulo está dizendo dessa lei. E por isso ele está dizendo que nós, ele está falando dos evangelizadores, ele e os seus companheiros, nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Deus nos capacitou. Deus nos deu a capacidade de pregar, de anunciar.
de ser para vocês sinal, um ministério que leva vida, um ministério da nova aliança. E depois vai dizer desse fulgor passageiro, olha, aquilo que vocês aprenderam no judaísmo, e aí está falando para alguns ali de origem judaica também, foi passageiro. Era tão passageiro que Moisés escondia a face dele, para o povo não ver a hora que ia passar a glória. E todo mundo impressionado, nossa, o rosto de Moisés brilhava. Mas o rosto de Paulo não brilha, mas o brilho não é externo. É um brilho de vida nova, de uma vida transformada, e não um teatro muitas vezes feito como que se pudesse enganar a Deus com uma coisa exterior que se faça, dizendo, eu estou adorando a Deus aqui, abaixar, ajoelhar, mas o coração está longe. Paulo está dizendo, vocês estão testemunhando a nova aliança. Vocês estão sendo esse testemunho. E aí ele faz essa comparação de Antigo e Novo Testamento. É um novo. Esse novo é de Deus. É graça de Deus, é obra de Deus na vida daquele que crê. E é obra do Espírito e não da carne. Ou seja, não é o que eu posso fazer. Não é a lei que eu cumpro pela lei. Só fazer, não. É vida, é coração, é entrega verdadeira, é ação não de um homem, mas de Deus no homem. E é isso que transforma, de fato, a vida em liberdade. Versículo 17 ele vai dizer assim, pois o Senhor é Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós, que com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados da mesma imagem. Nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor que é Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo que pouco a pouco nós vamos nos assemelhando à imagem de Cristo, da estatura de Cristo. É lindo isso aqui, gente. Dá pra gente fazer um retiro com esse capítulo 3. Um retiro. Porque daqui a gente consegue avaliar o que é o Antigo Testamento em mim. É a minha vida antes de Cristo. É o que eu vivia antes. Ou a minha fé ainda muito rasa, muito pequena. E depois de um encontro pessoal com Jesus, parece que caem-se escamas dos meus olhos, tampões dos ouvidos. E eu começo a ver e ouvir e enxergar corretamente aquilo que é de Deus. Vamos anotar no nosso diário. Gente, princípios eternos. Aqui está cheio, isso aqui tudo são verdades. Para quem tem dúvida, por que está anotando princípios eternos, né? Porque os princípios eternos, Paulo diz, são leis que regem o reino. E aí ele dá, né? Fala, existe a lei da natureza, por exemplo, existe uma lei de Deus aqui, ó, nessa planta aqui, para ela crescer e ser desse jeito. Existe uma lei de Deus nesse mármore da mesa, para que ele fosse desse jeito. Claro, o homem modelou, mas continua sendo mármore. Não mudou. E assim, cada coisa tem leis sobre as realidades vivas, as realidades não vivas, inanimadas. Existe lei sobre essa formiguinha que está andando aqui. Se o Luciano conseguir pegar, vai ser legal. Está andando aqui uma formiga aqui, ó. Existe uma lei sobre tudo. Sobre as coisas visíveis e as invisíveis. O reino de Deus é isso. É um ecossistema enorme. Tem o sol, tem o Senhor, tem tudo. Tem as pessoas vivas, tem a forma de se relacionar. E aqui está dizendo qual é a maneira de ser daqueles que pertencem ao reino e cumprem essa tal missão. Fora outras verdades que estão aqui contidas. Por isso, princípios eternos. Vou anotar no versículo 3 até o versículo final, que é o 18. Tá bom? Se você ficar com dúvida, poxa, não estou entendendo ainda porque é princípio eterno. Leia com calma, de novo. E perceba, procure ali onde estão as verdades que não vão mudar no reino. Aí você vai entender o que é princípio eterno. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda.
se inscreva, acione o sino da notificação, deixe o like também e o comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira? O método, a Bíblia do meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, esse livrinho aqui, maravilhoso, que você encontra no loja.cançonova.com. Aqui na descrição do vídeo também, o passo a passo para você que é novo e que, nossa, não sei mexer no canal, não sei entrar aqui, não sei onde clicar. Aqui na descrição tem um passo a passo para você, tá bom? Que Deus abençoe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.